Segunda má notícia, segundo conceito que nós precisamos entender, a consequência do pecado. Gênesis 2,17, a palavra do Senhor nos diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus já adverte a Adão, lá em Gênesis 2,17, a consequência do pecado, que era a morte. E por que isso? Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele é 100% justo. E os nossos erros, os nossos pecados trazem consequência. Deus é reto. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é com excelência. E Deus pune. Faz parte da natureza de Deus. Por isso que quando nós falamos em morte, nós temos dificuldade às vezes de entender. Se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que há sofrimento? Por que há dor? Por que há morte? Porque Deus é justo. Porque Deus é reto. E Deus pune. A natureza de Deus, Ele é reto e justo. Ser reto significa ser moralmente perfeito. O Salmo 7, verso 11, e o Salmo 71, verso 19, diz que Deus é moralmente perfeito. Nele não há nenhuma mancha de pecado. Nele não há nada, nenhum defeito. Justiça tem a ver com a avaliação feita em relação ao padrão da lei. Deus, Ele é o único que é capaz de cumprir a sua lei. A retidão de Deus afasta os pecadores da sua presença. Naum, capítulo 1, verso 3, a Escritura nos diz isso. A justiça de Deus exige que a sentença de morte caia sobre os pecadores. Romanos, capítulo 6, verso 23, a Escritura nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A justiça de Deus exige que a sentença de morte caia sobre os pecadores. Por isso que Cristo Jesus morreu na cruz. Porque a sentença de morte que deveria cair sobre mim e sobre você, caiu sobre Ele. Então nós precisamos entender isso. E a Escritura vai também nos dizer que há 3 tipos de morte. Há uma morte espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e Efésios 2, dos versos 1 a 2 nos dizem isso. Que nós naturalmente não conseguimos discernir e compreender a Deus. Isso é nas Escrituras morte espiritual. Nós, por nós mesmos, não conseguimos discernir quem é Deus, a pessoa dele, a obra dele e aquilo que ele está falando. Mas também há outro tipo de morte, morte física, né, por causa do pecado. Que Gênesis 2,17, Deus já tinha advertido a Adão e Eva que se eles desobedecessem, a consequência seria a morte física, que nos causa tanta dor, que nos causa o maior espanto, e nós temos tanta dificuldade de lidar com ela, e a dificuldade que nós temos de lidar com a morte é porque a Escritura nos diz que nós fomos criados para a eternidade. E por mais que nós não tenhamos conhecimento de Deus, por mais que o pecado tenha ofuscado a nossa visão de Deus, nós, ao sermos criados à sua imagem e semelhança, há dentro de nós esse sentimento de que o nosso tempo não é apenas esses 70, 80 anos que nós vivemos aqui, que há uma eternidade, que há algo maior. E a Escritura diz que uma das consequências do pecado, a morte, também implica em morte física. Não somente morte espiritual, mas morte física. Mas também é uma morte eterna. Aquela morte que nós estaremos eternamente afastados de Deus. Então, a Escritura nos apresenta esses 3 tipos de mortes. E é interessante porque nós precisamos pensar as consequências de nós não estarmos conectados com Deus. A primeira delas é que as pessoas espiritualmente mortas não têm capacidade de entender a vida e o seu significado. As pessoas que estão espiritualmente mortas, elas não têm capacidade plena de entender a vida e o seu significado. As pessoas espiritualmente mortas cometem crimes contra Deus consistente e continuamente. Elas cometem e não conseguem às vezes perceber que estão fazendo isso. As pessoas espiritualmente mortas não têm capacidade de agradar a Deus. Por isso que a religiosidade por si só não nos aproxima de Deus. Por isso que as nossas boas obras por si só não nos aproximam de Deus.
Porque enquanto estivermos desconectados de Deus, nós estaremos mortos espiritualmente e não temos capacidade de agradá-lo. Então, quando nós estamos compartilhando o Evangelho, compartilhando as boas novas, nós precisamos, ao compartilhar sobre a morte, que é a segunda má notícia, nós precisamos entender esse conceito de morte nas Escrituras. Morte porque Deus é reto, justo e precisa punir. Porque se ele não punisse o pecado, se ele não punisse a desobediência minha e sua, ele não seria Deus. Ele iria contra a sua natureza, que é a natureza reta e justa. Por isso a morte entrou, por isso Cristo Jesus teve que morrer por nós. E nós precisamos entender esse conceito.